Me diz uma coisa, você já vivenciou isso? Olha só, você estava malhando pernas na academia e se assustou de novo. E o que aconteceu não foi a primeira vez. E essa situação tem trazido um certo desconforto, uma certa insegurança para você, todas as vezes que você vai fazer a sua musculação para ficar mais gata e colocar em dia a necessidade do corpo por exercício. Olha só, tem um exercício maravilhoso para trabalhar os glúteos, que é o agachamento. E você adora fazer esse exercício. Só que já tem um tempo que você vem percebendo que ao fazer o movimento, você começou a perder um pouco de xixi. E isso tem feito você olhar com mais frequência para a sua roupa para ver se ela está ficando marcada por um pouco de xixi. E o pior, isso tem gerado um incômodo e tem feito com que você mude alguns dos seus hábitos. Por exemplo, você passou a usar roupas escuras para ir à academia para que as manchas não apareçam. Ou passou a tomar menos água durante a malhação para tentar contornar essa situação. E por mais que você goste de malhar, de fazer as aulas de jump, de artes marciais, de fazer esteira, essa situação tem tirado o prazer que você tinha de frequentar a academia. E o pior, você não consegue entender o que está acontecendo. Essa é uma realidade na vida de várias mulheres, mas nem todas comentam isso. E nesse canal eu vou te explicar o motivo desse comportamento, ou seja, o motivo pelo qual muitas mulheres não comentam essa situação. Mas se isso está acontecendo com você, fique ligada. Isso pode ser um quadro de incontinência urinária. Muitas mulheres, e eu vou já te dar uma ideia desse número de mulheres, mas muitas mulheres mesmo desenvolvem quadros de incontinência urinária. Mas elas nem sabem que estão desenvolvendo esse problema porque acham que a incontinência urinária é somente quando a mulher não consegue segurar aquele monte de xixi que desce de uma vez. Mas isso não é verdade. Se você está perdendo xixi sem perceber ou se não está conseguindo segurar até chegar no banheiro, pare agora o que você esteja fazendo e presta toda a sua atenção no que eu tenho para te falar nesses pouquíssimos minutos que irão com certeza fazer toda a diferença na sua vida. Se o que eu te falei agora há pouco te interessou, eu vou te falar uma outra coisa que vai te interessar ainda mais. Você não está sozinha. Eu sei o que você está sentindo e sei pelo que você está passando nesse momento. E aí você deve perguntar, como é que esse médico sabe pelo que eu estou passando, se nem mulher ele é? E eu vou te explicar. É porque eu já sou especialista em ginecologia há muito tempo. O desconforto de perder xixi, mesmo que seja só um pouquinho, a vergonha, o medo de sair de casa, de pegar um ônibus, de fazer uma viagem longa de carro, a dúvida sobre o que fazer, quem procurar e muitas outras perguntas que passam na sua cabeça são dúvidas que passaram na cabeça das minhas pacientes. E é sobre essas e outras questões que eu, Dr. Wilson Passos, quero começar a conversar com você e com as suas amigas que talvez estejam perdendo xixi sem querer, aqui no Intimidade da Mulher, assim como eu tenho conversado com centenas de mulheres que tinham acesso apenas ao meu consultório ao longo dos meus mais de 20 anos como especialista em ginecologia. E agora eu quero dividir esse conhecimento e essa experiência com você. O Intimidade da Mulher é um canal pensado e elaborado por mim e pela minha equipe de profissionais com todo carinho e cuidado. Agora você não precisa mais gastar seu tempo por aí procurando como aprender a não perder xixi, porque nesse canal eu vou te ajudar a identificar, prevenir e olha só que barato, a tratar a sua incontinência urinária. Por isso, eu quero te pedir primeiramente que dê um joinha e se inscreva no canal e encaminhe esse vídeo para pelo menos uma pessoa próxima a você, mãe, irmã, tia, prima ou para uma amiga que você sabe que está perdendo xixi ou saiba que também ela tem uma mãe, irmã, tia, prima que esteja suspeitando
ou apresentando um quadro de perda involuntária de xixi. Deixa eu já começar te falando uma coisa que talvez você ainda não saiba, mas cerca de 25% das mulheres desenvolvem um quadro de incontinência urinária após a menopausa. Quer dizer, aproximadamente 3 de cada 10 mulheres que param de menstruar em função do processo de envelhecimento tendem a desenvolver o problema. Antes de mais nada, eu quero responder uma pergunta que você provavelmente deve estar fazendo. Mas doutor, o que é incontinência urinária? Vamos lá, olha só. Quando uma mulher apresenta uma perda de urina, o famoso xixi, sem que ela tenha ido ao banheiro para fazer xixi, ou seja, quando ela perde urina de maneira involuntária e que ela consegue perceber essa perda, seja notando a calcinha muito ou pouco molhada ou que tenha escorrido muito ou pouco pelas pernas, mas que ela tenha percebido que esse xixi saiu de forma involuntária, nós teremos um quadro de incontinência urinária. E olha só que interessante, a grande maioria das pessoas acreditam que esse problema só acomete mulheres mais velhas ou idosas. Gente, isso não é verdade. Talvez você não esteja passando por isso, ou talvez você ainda não esteja passando por isso. E é por isso que a prevenção da incontinência é importante. Mas embora a perda de urina traga sérios problemas à qualidade de vida de muitas mulheres, prejudicando a sua autoestima, esse é um problema que continua apresentando uma dificuldade para ser diagnosticado pelos médicos. E por isso mesmo, um grande número de mulheres não tem o seu problema tratado. E olha só que loucura! Existem trabalhos científicos apontando que apenas uma a cada 4 mulheres que apresentam ou reconhecem os sintomas relacionados à incontinência procura a ajuda de um ginecologista. E isso justamente porque essas mulheres, principalmente as jovens, acreditam que a incontinência urinária é uma situação gerada pelo avançar natural da idade, ou seja, pelo envelhecimento. Por mais uma vez eu volto a dizer, isso não é verdade. A incontinência, sim, pode aparecer como uma consequência do envelhecimento, mas não está restrito às mulheres mais velhas. Um grande número de mulheres jovens pode estar apresentando esse quadro agora e sem saber. E é por isso que você precisa estar atento aos sinais e sintomas relacionados a essa doença. Agora, o que é legal falar para você é que a incontinência urinária, ela pode ser prevenida. Mas antes de continuar a nossa conversa, eu quero te fazer uma pergunta. Você conhece alguém que sofra com essa perda de xixi? Então, deixa aqui nos comentários um sim, se você conhece alguma pessoa que sofre com incontinência urinária, ou um não, se você não conhece uma pessoa que sofra com esse problema. Gente, é só escrever um sim ou um não. Não precisa e não vale dizer quem é a pessoa, tá, pessoal? Bom, a incontinência urinária, ela é um problema vivenciado por muitas mulheres, não apenas aqui no Brasil, mas no mundo todo. E olha só que louco, a incontinência urinária, essa perda involuntária de xixi, embora seja uma doença que acometa um grande número de mulheres, ela não é uma doença fatal. As pessoas não morrem por causa da incontinência urinária. Mas essa perda de xixi interfere de forma devastadora na qualidade de vida da mulher. Causa uma vergonha, um constrangimento íntimo e social tão grande, mas tão grande, que muitas mulheres se sentem realmente doentes. Porque esse quadro faz com que a mulher se sinta mal e muitas vezes ela perde até a vontade de sair de casa, de encontrar os parentes, os amigos, podendo levar até uma depressão. E aqui eu quero repetir uma coisa muito importante para você. Embora seja enorme o número de mulheres que apresentam um quadro de incontinência urinária, apenas aproximadamente a metade dessas mulheres, e eu vou repetir, apenas a metade dessas mulheres procuram a ajuda de um ginecologista. E isso tudo por vergonha. E foi justamente pensando nessas mulheres, e que talvez seja o seu caso, que a minha equipe e eu julgamos importante criar esse canal. Para caso seja a vergonha um dos motivos que te impeçam de buscar ajuda, você possa conhecer, entender, prevenir e tratar esse problema. E olha só que louco! Existem diferentes tipos de incontinência que nós vamos ver mais detalhadamente em outro vídeo. Mas esses diferentes tipos de incontinência confundem até os médicos na hora de dar um diagnóstico.
porque existem alguns problemas que são confundidos com a incontinência urinária, ou seja, a mulher procura um médico achando que está com um quadro de incontinência, mas na verdade ela pode estar com um outro problema que causa sintomas parecidos com o da incontinência, mas não se trata de incontinência. E o diagnóstico da perda de xixi ainda é complicado por uma outra situação. Há mulheres com perda de xixi que não procuram um médico por achar que aquela perda é normal, ou porque elas julgam que aquela perda não as incomoda suficientemente de modo que elas busquem um médico. Olha só. Mas antes de falar sobre os tipos de incontinência urinária, os sinais, os sintomas, eu quero conversar um pouco com você. Eu quero que você entenda que a incontinência ela é uma doença extremamente comum, mas que muitas mulheres não buscam ajuda. Pessoal, existem muitas pesquisas realizadas tentando descrever o número mais exato possível da quantidade de mulheres que sofrem com esse problema. E eu quero dar agora uma dimensão da coisa toda. Eu já disse em outro momento que tem muitas pessoas que acreditam que a incontinência urinária ela só acomete mulheres mais velhas ou idosas. E eu também disse que isso não era verdade. E agora eu vou explicar o porquê. Eu vou trazer alguns números para que você possa ter uma dimensão do problema e da quantidade de mulheres que possam estar passando por esse problema agora achando que está tudo normal, mas que não está. 55%. 55% é uma cifra que chama a atenção. Por exemplo, se nós tivermos duas pessoas, uma corresponderia a 50% e a outra corresponderia aos outros 50% desse número. E ainda faltariam os outros 5%. Se nós tivermos uma população de 1 milhão de pessoas, 550 mil corresponderiam a 55%. E o que eu quero dizer com isso? Que existem trabalhos internacionais apontando que o número de casos de incontinência urinária em mulheres entre 15 e 64 anos podem variar entre 10% e 55%. Ou seja, a incontinência ela não é observada apenas em idosas. Olha só, por exemplo, foi feito um estudo que apontou a presença de algum tipo de incontinência urinária em 20,7% de 58 mulheres estudadas com idades entre 19 e 26 anos. Teve um pesquisador, inclusive, chamado Harrison, lá nos Estados Unidos, que encontrou em um dos seus trabalhos que 47% das mulheres entre 20 e 49 anos entrevistadas por ele apresentavam quadros de incontinência. Eu vou dar aqui um spoiler, tá, pessoal? Mas olha só, basicamente nós temos 3 tipos de incontinência urinária. A incontinência urinária de esforço, a incontinência urinária de urgência e a incontinência urinária mista, certo? Mas por que eu quis dar esse spoiler dos tipos de incontinência urinária? Porque tem um estudo que foi desenvolvido nos Estados Unidos por um outro pesquisador chamado Dióquino. Já é um estudo meio antigo, lá de 1986, mas foi um estudo importante para demonstrar o tamanho do problema. E esse estudo foi chamado MESA, do inglês Medical, Epidemiologic and Social Aspects of Aging, no qual, entre as mulheres entrevistadas, foi verificado que, entre elas, 26,7% delas apresentavam incontinência urinária de esforço, 9,1% de incontinência urinária de urgência e 55,3% de incontinência urinária mista e 8,9% de incontinência por outras causas. E eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou te dizer. Quanto mais cedo essa perda de xixi for prevenida, identificada e tratada, melhor. A incontinência urinária ela é um quadro que tende a se agravar com a idade. E eu quero mostrar isso para você. Teve um outro estudo conduzido por 3 pesquisadores, Burg, Matthews e Engel, e esses 3 pesquisadores fizeram uma pesquisa que trouxe um resultado super interessante. Eles disseram que a incontinência urinária de esforço, ela tende a diminuir com a idade. Olha só, numa situação normal nós poderíamos pensar,
essa é uma informação muito boa, mas na verdade ela não é uma notícia boa. Porque nesse trabalho, eles identificaram que a incontinência urinária de esforço sozinha em pacientes idosos se reduz de 30% a 46%, mas ela passa a existir juntamente com a incontinência urinária de esforço, se transformando em incontinência urinária mista em cerca de 29% a 61% dos casos. Gente, é muita coisa. Bom, eu acredito que tem uma coisa que deve estar pairando na sua cabeça nesse momento. Tá, doutor, tudo bem. Você já me disse que se eu perder xixi de maneira involuntária, sem querer, eu posso estar com uma incontinência urinária. Ok. Você já me disse que muitas mulheres, mesmo jovens, podem ter essa perda de xixi. Ok. Já me disse que um número enorme de mulheres tem esse problema, mas que não sabem que tem esse problema ou que não procuram ajuda porque acham que é normal perder um pouquinho de xixi ou que não se sentem incomodadas com essa perda. Ok. Mas quando é que eu vou conseguir perceber que essa perda de xixi caracteriza uma incontinência urinária e que isso pode ser um problema? Meninas, eu já dei um spoiler anteriormente dizendo que a mulher ela pode ter basicamente 3 tipos de incontinência, que são elas: incontinência urinária de esforço, incontinência urinária de urgência ou incontinência urinária mista. Eu vou fazer um vídeo falando mais sobre os tipos de incontinência urinária. Mas agora eu quero que você pense nessa perda de xixi que você teve ou está tendo e veja se encaixa em uma das situações que eu vou te falar agora, tá? Essa é uma das partes mais importantes desse vídeo e eu quero que você preste muita atenção nisso, tá certo? Vamos lá. Olha só. A incontinência urinária de esforço. A incontinência urinária de esforço, ela pode ser identificada quando a mulher perde urina, seja pouca ou muita, quando ela faz algum tipo de esforço. Por exemplo, se você tosse e perde xixi, se você espirra e perde urina, se você sorri e perde xixi, se você está malhando na academia e também perde xixi, se você está correndo e perde urina e em várias outras situações. A questão é, se ao fazer algum tipo de esforço você percebe por mais de uma vez que o xixi está saindo espontaneamente, em pequena ou em muita quantidade, nós temos caracterizado uma incontinência urinária de esforço. Sobre a incontinência urinária de urgência. Olha, sobre a incontinência urinária de urgência, eu quero que você entenda o seguinte. A sua bexiga, ela é uma espécie de bolsa. Uma bolsa, um reservatório que serve para armazenar o xixi. Mas essa bolsa ela é formada por um músculo que, quando ela está cheia, ele começa a se contrair para esvaziar essa bolsa. Quando essa bolsa está cheia, geralmente a mulher tem condições de perceber e dá tempo de procurar um banheiro para urinar. Mas existem situações em que o músculo que compõe a bexiga começa a se contrair com um estímulo pequeno. E esse músculo que compõe essa bolsa, que é a bexiga, começa a se contrair de tal forma que, se a mulher não correr para procurar um banheiro, ela acaba fazendo xixi antes de encontrar um. Por isso, esse tipo de incontinência urinária é chamado de incontinência urinária de urgência. A incontinência urinária mista. Esse tipo de incontinência apresenta características que misturam a incontinência urinária de esforço e a incontinência urinária de urgência. Olha só, nós vamos nos aprofundar em cada um desses tipos de incontinência nos próximos vídeos, tá certo? Mas meninas, eu espero que abordar esse assunto seja importante para vocês e espero que vocês tenham achado o conteúdo interessante. Nós temos muito que conversar sobre incontinência urinária e é isso que nós iremos fazer nos próximos vídeos. E se você achou esse conteúdo interessante,
dê um joinha, se inscreva no canal e mande um aviãozinho para pelo menos uma pessoa próxima a você, para que essa pessoa também possa ter acesso a esse conteúdo. Um forte abraço e até já!